Olá pessoal, meu nome é Wellington Carlos Flor, sou analista desenvolvedor da .NET e hoje estou dando continuidade na nossa sequência de videoaula falando sobre Reporting Services. Na videoaula passada eu dei um overview sobre os controles, os possíveis recursos que nós temos aí para desenvolver um relatório em Reporting Services. Nessa videoaula eu vou estar criando o primeiro relatório. Nós vamos aí criar uma listagem simples somente para visualização, de iniciar aí todos os recursos. Então, eu vou criar aqui em cima de Report, Add New Item, vou criar um relatório aqui, List Employee. Ok, vou dar um Add, pronto. Então aqui eu tenho o meu relatório, tá? Conforme fizemos na outra videoaula, eu vou estar colocando aqui um Data Source, vou criar em New, vou criar um Data Source aqui, um dataset na verdade, né? Vou dar um OK. Ele não tem nada relacionado a ele. O que eu vou fazer? Nós vamos estar criando ele na mão. Então eu vou estar adicionando uma tabela, Employee, um Add, Close. Então ele me trouxe aqui a tabela de Employee. Opa, tá aqui. Eu vou selecionar alguns campos aqui. Eu vou pegar Employee ID, Title, Birth Date, só isso. Vamos vir agora em Layout. Eu vou pegar aqui visualização Data Sources. Ok. Vou entrar aqui então em Datasets. Observe que aqui eu tenho Dataset 1. O que ele trouxe aqui? Os 3 campos que eu selecionei. Ok? Então, assim, muitas pessoas estão acostumadas com a facilidade do Visual Studio de clique e arrasta. Aqui no Reporting Service é quase da mesma forma, só que tem algumas diferenças. Por exemplo, eu quero fazer uma listagem de todos esses empregados, ok? O que eu teria que fazer? Como aqui, conforme vocês estão visualizando, ele mostra aqui a largura da página. A gente pode estar aumentando essa largura, enfim. Mas como padrão ele mostra a largura da página. E se a gente for visualizar, o que ele faz aqui? Ele traz a página. Tá? Então o que eu teria que colocar aqui? Uma table. Eu vou falar assim, olha, aqui vai ter uma repetição em determinado momento. Legal. Olha o que ele fez. Ele já adicionou a table aqui. E ele já me fala o seguinte, ó. Header, detail e footer. Ok? Então aqui é o header dessa minha listagem. Aqui é o detail e aqui é o footer. Então, como é que eu vou fazer isso? Employee ID. Eu clico na linha e arrasto para dentro da table. Olha só, ele muda o cursor, eu coloco um maisinho quando eu solto. O que ele fez? Ele trouxe aqui Employee ID. Aqui dentro eu edito, como eu editaria no Word, por exemplo, ou até mesmo no Visual Studio, em outros recursos. Aqui também eu vou alinhar todos para a esquerda, né? E aqui no footer, se eu quisesse fazer um somatório, uma contagem, isso daí a gente vai ver mais para frente. Tá? Então aqui eu cliquei, coloquei Employee ID, eu posso estar mudando essa fonte, normalmente. Tá? Aqui eu vou arrastar o title. Legal, já colocou o title aqui, vou deixar na mesma visualização. E por último eu vou colocar o birth date. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra. Legal. Interessante, pessoal, que aqui eu posso estar fazendo formatações, vários recursos aí que a gente vai estar visualizando mais à frente. Vamos então visualizar a princípio como ficou o relatório. Observem aí. Ele trouxe o relatório para mim. Birth date, ele trouxe data, hora, né? Trouxe todos os recursos. Aqui seria o Employee ID. É interessante que aqui eu posso estar mudando também, como se fosse um Excel, a largura das colunas. Observe que fica passou a ser bem simples a criação de relatórios. Por exemplo, aqui ele está alinhado
para a direita. Como eu visualizo de forma muito simples, eu posso vir aqui e alinhar para cá. Pronto. Quando eu visualizo, ele já colocou para cá a informação também. Ok? Legal. Aqui então, pessoal, eu vou fazer uma formatação para... Observe o seguinte, quando eu clico no botão direito, Expressions, eu tenho aqui a informação o que está sendo mostrado nesse campo. Eu posso aqui, por exemplo, é interessante também observar que aqui, mesmo não sendo código, codificação C#, em VB, nós temos aqui um IntelliSense. Então eu coloco aqui, por exemplo, Format. Opa. Quando eu abro, ele pede um objeto e o formato que isso vai estar. Então eu coloco aqui dd/mm, mm maiúsculo, barra o ano com 4 dígitos. O que acontece? Quando eu dou um OK, observe o seguinte, se eu mandar dar um preview, ele me trouxe aqui a data de uma forma bem mais amigável, sem mostrar a hora. Então eu falo o seguinte, eu tenho uma data, eu quero mostrar dia, mês e ano, e ele me traz isso bem formatado aqui no decorrer do meu relatório. Legal? Outro detalhe é o seguinte, eu posso estar mudando, eu posso estar formatando toda uma linha, se eu quiser. Então, por exemplo, tudo que for título, eu vou estar colocando um fundo diferente. Background color, escolho uma cor diferenciada, e aqui no título eu coloco o seguinte, no próprio dado eu coloco uma cor, sei lá, mas diferente também, só para vocês estarem visualizando. E o meu relatório fica, de repente, até de uma forma melhor visualizado. Ok? Eu vou estar inserindo aqui o seguinte, meu page header, e vou estar colocando um título para esse relatório. Eu arrasto o text box, eu posso estar aumentando aqui. Deixa eu fechar aqui para termos uma visualização melhor do relatório. List of employees. Então eu venho, centralizo, negrito, itálico, coloco aqui uma fonte 20, para se tratar de um título. Executando esse relatório, então ele já fica de uma forma bem mais amigável também. List of employees. Legal. Uma outra coisa bem interessante nos relatórios é o fato de a gente poder estar trabalhando, integrando strings, por exemplo, com funções. Então, eu vou estar colocando aqui vou criar um footer, que é o fim do relatório. Então, todo fim de página, page footer, ele vai estar executando isso. Como eu vou estar fazendo? O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar arrastando aqui um text box. Vou estar colocando aqui no meu canto inferior direito e vou estar criando uma expression. Printed in. Aqui eu vou concatenar e eu vou pegar a common functions, por exemplo, datetime. Eu vou estar pegando a função now. Observe o que vai acontecer aqui no momento que eu mandar testar o relatório. Ele mostrou o relatório impresso e todo fim de página ele colocou printed in. Eu poderia estar formatando também, da mesma forma que eu fiz com essa data. Vamos fazer isso somente para visualização. Vem aqui, format, now, mesmo formato, data, mês, ano. Simples. Dou um OK, ele colocou aqui dessa forma também. Então ele me fala quando esse relatório foi impresso. Eu poderia, por exemplo, já que eu quero colocar bem no canto superior direito, eu posso estar alinhando à direita. No momento que eu visualizar, ele vai estar no local que eu solicitei. Ele está alinhado à esquerda. Observe que interessante e como é simples de estar concatenando aí informações de texto, informações em hardcode, por exemplo, com informações do sistema, hora, informações até do banco de dados. Legal? Bom, pessoal, então aqui, para finalizar, eu vou mostrar para vocês, demonstrar como é que a gente vai estar fazendo para estar fazendo um relatório zebrado.
tá? A listagem vem de uma cor e na linha de baixo de outra cor e assim por diante. Acaba, o pessoal chama isso de relatório zebrado. Como é que eu vou fazer isso? Eu seleciono aqui da mesma forma que eu coloquei uma cor de fundo. Opa, propriedades. Vou pegar aqui F4. Perfeito. No background color, table rule 2, o que eu vou fazer? Eu posso estar selecionando uma cor qualquer. E aqui no caso eu vou selecionar o expressions. Ótimo. Então aqui ele me falou o nome da cor. Eu vou apagar. Aí eu vou colocar aqui o seguinte. Aí aqui eu vou estar utilizando uma função diferenciada. Chama if. É uma função de comparação. Tá? Eu dou 2 cliques nela. Abro aqui um parênteses e ele fala assim, olha, eu preciso de uma expressão booleana, se for verdadeiro ou se for falso. Então legal. Eu vou abrir um outro parênteses, que eu vou fazer uma outra função dentro dela, para ver se retorna diferente. Aqui em miscellaneous, a gente tem aqui room number. Tá? Retorna a linha específica de um controle, por exemplo. O que eu vou fazer? Dou 2 cliques nela, ela abre o parênteses e ele pede o nome do controle, né? Então o controle qual vai ser? Vai ser essa table, tá? Que como padrão, como nós não renomeamos, ela é chamada de table 1. Opa, table 1. Legal? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou verificar se essa linha é par ou se ela é ímpar. Então eu vou colocar aqui mod 2. Se eu verifico se ela é par. E aí o que acontece? Acaba que isso aqui retorna se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se for mod 2, ela vai retornar verdadeira. Se for mod 3, né? Se não for mod 2, ela vai retornar falso. O que acontece? Se for verdadeiro, eu vou estar setando uma cor. Caso contrário, eu seto outra. Legal? Essa vai ser a forma de estar visualizando. Então, se for verdadeiro, eu vou colocar white. E se for falso, eu vou colocar blue. Legal? Então, ok. Acabou dando um problema aqui. Deixa eu refazer aqui. Vou aqui a função if, abro 2, miscellaneous, number, acabou dando um erro, vou colocar aqui table 1, mod 2, fecho, vírgula, se for verdadeiro, white, caso contrário, pronto, agora provavelmente vai funcionar. Vamos visualizar aqui então como ficou. Observe o seguinte, claro que a cor foi um pouco infeliz, né? Eu poderia estar utilizando outra cor, mas foi mais para exemplificar como é que vai funcionar esse tipo de relatório zebrado. Aqui eu seto uma cor, por exemplo, no título, e aqui embaixo ele vai branco ou cinzinha, por exemplo. Eu podia ter colocado outra cor, eu coloquei azul mais para vocês entenderem realmente como funciona. O que acontece? Relatório zebrado acaba sendo muito mais fácil do usuário, ou do próprio gerente, quem estiver visualizando o relatório, diferenciar uma linha da outra. Porque existem relatórios que têm muitas informações uma do lado da outra, acaba confundindo, né? Você precisa ver a informação na primeira coluna, depois na última você acaba confundindo qual linha é qual linha. Quando você tem um relatório zebrado, ele acaba facilitando a visualização de um lado do início ao fim dessa linha. Tá? Bom, pessoal, então nesse primeiro exercício aqui, nós já utilizamos vários recursos, até da própria table, para estar fazendo relatórios aí convencionais, tudo que é de um relatório simples, na verdade, tá? Utilizamos aí algumas funções
E no próximos vídeos a gente vai estar trabalhando aí com agrupamento, com somatório, enfim, com N recursos aí novos. Então pessoal, por essa videoaula é só e até a próxima.